Uai, sô, você ainda tá por aqui? Pensei que o sereno já tinha espantado a freguesia. Ainda bem. Gosto de gente que não tem medo do escuro. É na calada da noite que as histórias mais verdadeiras gostam de mostrar a cara, quando as paredes já estão cansadas de guardar tanto segredo. Para quem a memória é curta, meu nome é Padim Zé. E o que eu vou contar agora é relato de se ouvir com um pé na soleira da porta, pronto para correr. Mas antes de a gente cutucar a onça com vara curta, me ajuda aqui. Dá uma cutucada nesse gostei para eu saber que tem gente de coragem me ouvindo e se inscreve no canal para fazer parte da nossa roda de prosa. Agora me diga, qual é o segredo mais arrepiado que o povo aí da sua cidade conta, mas só conta com a porta fechada? Deixa aí no comentário. Bom, vamos ao que interessa. O relato de hoje chama Relato 1. A herança da cadeira. Eu nunca mais consegui dormir num quarto com uma cadeira de balanço. E olha que eu sempre fui mulher de coragem, dessas que não se assusta com pouca coisa. Meu nome é Margarida. E o que vou contar aconteceu faz mais de 40 anos, na pequena cidade de Almenara, lá para as bandas de Minas Gerais. Foi o ano em que meu falecido marido, Bento, adoeceu e partiu para junto de Deus, me deixando sozinha com a mãe dele, a dona Ermelinda. Minha sogra nunca gostou de mim. Era uma mulher de olhar duro e coração pequeno, que achava que eu tinha roubado o filho dela. Enquanto Bento foi vivo, ela me aturava. Depois que ele se foi, a vida virou um inferno. Cada prato de comida que eu fazia tinha defeito, cada chão que eu varria ainda estava sujo. Ela me atormentava com o silêncio, com o desprezo no canto da boca. O único lugar de paz dela era a velha cadeira de balanço de jacarandá que ficava na sala. Ela passava horas ali, balançando devagar, rangendo, com um sorriso mínimo no rosto, como se estivesse tramando alguma maldade. O som daquela cadeira, nhec, 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 virou a trilha sonora da minha tristeza. O cheiro da casa era o dela. Uma mistura de alfazema com naftalina, um cheiro de coisa antiga, guardada. Um ano depois que Bento se foi, a vez dela chegou. Foi de repente, uma noite, dormindo. Morreu ali, na cama dela, sem alarde. Confesso a Deus e que Ele me perdoe, mas o primeiro sentimento que tive foi de alívio. Finalmente eu teria paz. No dia do enterro, o advogado da família me chamou. Dona Ermelinda tinha deixado um testamento. A casa e as poucas economias ficavam para mim, com uma única condição. Eu não podia me livrar da cadeira de balanço. Era o último presente dela, a última afronta. Mesmo contrariada, eu aceitei. A cadeira ficou ali, na sala, uma presença silenciosa e sombria. Nas primeiras semanas nada aconteceu. A casa estava quieta, pacífica. Eu comecei a me sentir dona do meu próprio canto. Até que numa noite eu estava na cozinha, terminando a louça, e ouvi nhec, nhec, nhec. O som vinha da sala. Meu coração deu um pulo. Fui até a porta, devagar. A cadeira estava se balançando, sozinha. Um balanço lento, ritmado, igualzinho ao dela. Fiquei olhando, paralisada. O vento, pensei, deve ser o vento da janela. Fechei a janela. A cadeira continuou. Parou depois de 1 minuto. Aquilo foi o começo. A quebra de lógica. A cadeira começou a se balançar toda a noite, sempre no mesmo horário, por volta das 9. Eu tentava ignorar, aumentava o volume do rádio, mas o rangido parecia entrar por dentro dos meus ouvidos. Era um som que não vinha de fora, vinha da própria madeira, da própria memória do objeto. A tensão física começou quando eu tentei me livrar dela. Numa manhã, cheia de raiva, decidi queimar aquela maldita cadeira. Arrastei ela para o quintal. Era pesada, muito mais pesada do que parecia. Quando joguei querosene e risquei o fósforo, a madeira não pegou fogo. A chama lambia a madeira e se apagava, como se a cadeira fosse molhada.
E foi aí que eu senti um frio na minha nuca, um sopro gelado, e a voz dela, a voz de Dona Ermelinda, sussurrou no meu ouvido: "Você não vai se livrar de mim tão fácil, sua ladra de filho." Eu larguei tudo e corri para dentro de casa, trancando a porta, o corpo tremendo. O clímax veio numa noite de temporal. A luz acabou. Eu estava sentada na cozinha, à luz de uma vela, quando ouvi o rangido começar na sala. Mas dessa vez era diferente. Era mais rápido, mais raivoso. Nhesse, 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 nhesse. Parecia que a cadeira estava tendo um ataque. Juntei toda a minha coragem e fui até a sala com a vela na mão. A cadeira se balançava com uma violência que não era natural. E sentada nela, eu vi. Não era um fantasma. Não era um vulto. Era uma forma, feita de sombra e de frio. A luz da vela tremia e, por um segundo, a sombra ganhou o rosto de Dona Ermelinda. Um rosto desfeito em ódio. Os olhos eram 2 buracos de escuridão. E ela me olhava. E o rosto se desfazia e se refazia. E no meio daquele horror, eu comecei a ver cenas. Vi todas as vezes que ela me humilhou, que me desejou o mal. Vi a alegria doentia que ela sentiu quando Bento morreu e ela me teve em suas mãos. A cadeira não era só uma cadeira. Era o trono do ódio dela. Um objeto que ela usou tanto, com tanto sentimento ruim, que a alma dela ficou impregnada ali. Eu sou a sua companhia eterna. A voz dela ecoou na minha cabeça. Você queria a minha casa. Fique com ela. Mas você nunca mais estará sozinha. Eu gritei. Gritei com toda a força do meu pulmão e saí correndo na chuva, tropeçando no escuro. Fui parar na casa do padre. O mistério nunca foi resolvido. O padre foi até a minha casa no dia seguinte. Benzeu tudo. Rezou missa. A cadeira, ele disse, precisava ser destruída por mãos sagradas. Ele a levou para a igreja e eu nunca mais a vi. Mas a prova da punição, a cicatriz que aquela noite me deixou, ficou em mim. Desde aquele dia, eu tenho um tique nervoso. A minha mão direita treme sem parar, um tremor fino, constante, e quando a noite cai, o rangido daquela cadeira volta a ecoar na minha memória. Nhec, nhec, nhec. Eu vendi a casa e me mudei para outra cidade, mas não adiantou. O relato que eu dou hoje é de uma mulher que sobreviveu, sim, mas que foi transformada. Dona Ermelinda não me matou, mas conseguiu o que queria. Ela me roubou a paz, e eu aprendi, da pior maneira, que certas heranças não vêm em testamento. Elas vêm em forma de maldição. Tem ódio que não morre junto com o corpo, fica agarrado nas coisas, esperando a hora de assombrar. E tem pecado que não é de sentimento, é de vaidade. O próximo relato é de um pintor, um homem que achava que seu talento era maior que Deus e que foi obrigado a pintar a face do próprio diabo para aprender a lição. Relato 2. O retrato que sangrava. Eu ainda sinto o cheiro de tinta a óleo e terebentina quando tenho pesadelos. E olha que faz 50 anos que eu não pego num pincel. Meu nome é Ambrósio, e na minha juventude, lá na cidade de Ouro Preto, eu era o melhor pintor da região. Não é vaidade, era a verdade. Minhas santas nas paredes das igrejas faziam os fiéis chorar. Meus retratos pareciam que iam saltar da tela e conversar com a gente. Eu tinha o dom, mas junto com o dom, eu tinha o orgulho. A soberba de achar que as minhas mãos eram guiadas por algo maior que a minha própria fé. A minha desgraça começou com a chegada de um forasteiro na cidade. Um homem muito rico, elegante, de fala mansa e olhos que brilhavam de um jeito estranho. Ele me procurou no meu ateliê. O cheiro do lugar era de madeira antiga, verniz e poeira. O sol entrava pela janela alta, iluminando os quadros empilhados. Ele elogiou meu trabalho de um jeito que inflou ainda mais o meu ego. E então fez a encomenda. Queria que eu pintasse um quadro de São Miguel Arcanjo pisando no demônio para a igreja matriz. Era a obra da minha vida. E ele me pagaria uma fortuna, um valor que mudaria a minha vida.
Eu trabalhei por meses. Foi a minha obra-prima. O anjo era glorioso, a luz divina parecia emanar da tela. E o demônio, sob seus pés, era a imagem pura do desespero e da derrota. O forasteiro veio ver a obra pronta e ficou maravilhado. Pagou o que prometeu e disse que viria buscar o quadro em uma semana para a cerimônia na igreja. Foi aí que a cobiça me mordeu. Naqueles dias, apareceu no meu ateliê um colecionador de arte de São Paulo. Ele viu o quadro do arcanjo e ficou louco. Ofereceu o dobro do que o forasteiro tinha me pago. O dobro. Era dinheiro para nunca mais me preocupar na vida. A quebra de lógica social, o meu pecado, nasceu ali. Eu pensei, o forasteiro é rico, nem vai notar. A igreja quer uma imagem de fé, não uma obra de arte caríssima. Eu sou tão bom que posso fazer uma cópia idêntica em poucos dias. Ninguém vai saber. E eu fiz. Vendi o original para o colecionador, que partiu na mesma noite. E eu, com um talento que beirava o diabólico, pintei uma cópia em 3 dias. Ficou perfeita, idêntica em cada pincelada. Quando o forasteiro voltou, eu entreguei a cópia a ele. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso estranho, e disse: "É uma bela obra, Ambrósio, digna de um lugar sagrado. Que Deus julgue a sua devoção." Eu senti um arrepio, mas o peso do dinheiro no meu bolso falou mais alto. O quadro foi levado para a igreja com festa, e a minha vida mudou. Comprei uma casa grande, comecei a frequentar a alta sociedade. Mas algo estranho começou a acontecer. A tensão física se instalou na minha ferramenta de trabalho, minha mão direita. Começou com uma cãibra, um formigamento. Depois, os dedos foram endurecendo, se curvando para dentro como garras. Em poucos meses, minha mão, a mão que pintava anjos, virou uma coisa seca, inútil, uma garra de aleijado. Os médicos não encontravam explicação. Ao mesmo tempo, as pessoas na igreja começaram a comentar. O quadro de São Miguel estava mudando. A expressão do anjo, antes triunfante, parecia agora cansada, triste. E a do demônio? A do demônio parecia estar mudando de dor para um sorriso de escárnio. O padre benzia a pintura, mas a mudança continuava, sutil, dia após dia. O clímax aconteceu na véspera de Corpus Christi. Eu, já atormentado pela culpa e pela minha mão aleijada, fui à igreja à noite, escondido. Queria ver o quadro com meus próprios olhos. A igreja estava vazia. O cheiro era de incenso e de cera queimada. Fiquei parado em frente à minha obra falsa, e o horror se revelou. A pintura estava viva, o anjo chorava. Lágrimas vermelhas, espessas como sangue, escorriam dos seus olhos pintados e manchavam o rosto da tela, e o demônio, lá embaixo, não sorria mais. Ele gargalhava, uma gargalhada silenciosa, e o rosto dele não era mais o rosto genérico do mal que eu tinha pintado, era o meu rosto. A pintura tinha se transformado num retrato da minha própria alma condenada. Eu caí de joelhos, gritando. Naquele momento, a grande porta da igreja se abriu e o forasteiro entrou. Mas ele não era mais o homem elegante. Ele era uma figura sombria, e os olhos dele ardiam como 2 brasas. "Eu te avisei, Ambrósio", ele disse, a voz ecoando no silêncio da nave. "A arte que não tem alma serve apenas para emoldurar o pecado. Você pintou a sua própria sentença." O mistério ficou. Quem era aquele homem? O diabo em pessoa, que veio encomendar o próprio retrato da derrota para depois zombar da minha queda? Ou um anjo enviado para testar a minha fé e que eu traí pela ganância? Eu nunca soube. A prova da punição eu carrego comigo até hoje. A minha mão nunca mais voltou ao normal. É uma garra seca que dói no frio e me lembra todo dia do meu orgulho. Eu me tornei um homem de fé, mas de uma fé nascida do pavor. O quadro original, eu soube anos depois, pegou fogo de forma misteriosa na casa do colecionador. A cópia, na igreja, foi retirada e queimada pelo bispo. Mas eu não preciso ver a pintura para me lembrar.
Toda noite, quando fecho os olhos, eu vejo o meu próprio rosto no corpo do demônio e o anjo chorando sangue sobre a minha vaidade. A lição que aprendi foi dura. O verdadeiro dom não está na mão que pinta, mas no coração que acredita. E o meu, por um tempo, acreditou mais no dinheiro do que em Deus. A vaidade é um pecado que cega, mas o desespero também leva o homem a fazer promessas que a alma não dá conta de pagar. O próximo relato é sobre uma família, uma seca e uma promessa feita para a entidade que morava no fundo do poço. Uma promessa de água em troca de uma vida. Relato 3. A menina do poço. Eu tinha só 8 anos, mas a memória daquela noite é tão nítida que parece que foi ontem. Eu lembro do cheiro de poeira, do gosto amargo da sede na boca e do som do choro baixinho da minha mãe. Meu nome é Vicente e eu sou o único que sobrou para contar a história da minha irmã, Anabela, e da promessa que meus pais fizeram para o Poço das Almas. Nós morávamos num sítio isolado no sertão do Cariri, na Paraíba. A seca daquele ano foi a pior que os antigos já tinham visto. O gado morreu, a plantação virou um palheiro e o riacho secou. A única água que restava vinha do poço antigo que ficava no fundo do nosso quintal. Um poço de pedra, fundo, que nunca secava. O povo dizia que ele era assombrado, que dentro dele morava uma mãe d'água, uma protetora da fonte. Meu pai, homem desesperado, ria disso. Mas o desespero faz a gente acreditar em tudo. A água do poço começou a diminuir. A cada dia, o balde descia mais e voltava mais vazio. O fim parecia perto. Numa noite, eu acordei com meus pais conversando baixo na cozinha. A luz da lamparina fazia sombras compridas na parede. Eles choravam, falavam em ir embora, em largar tudo. Foi quando meu pai disse as palavras que selaram nosso destino. Vamos fazer uma promessa. O povo antigo diz que a mãe d'água do poço atende a quem oferece o que tem de mais precioso. O que a gente tem de precioso, homem? Perdemos tudo, soluçou minha mãe. Meu pai ficou em silêncio, e então eu ouvi o nome da minha irmã. Anabela, nossa primeira filha. A mais bonita, a mais pura. A gente promete ela ao poço. Em troca, ele nos dá água até a chuva voltar. Eu não entendia direito o que aquilo significava. Prometer minha irmã? Ela tinha 15 anos. Era a alegria da casa. Na manhã seguinte, meus pais me levaram junto com Anabela até a beira do poço. Eles se ajoelharam e meu pai fez a promessa em voz alta. Anabela, sem entender, ria. A quebra de lógica veio no mesmo dia. Meu pai desceu o balde no poço e ele voltou cheio até a boca, com uma água fria e cristalina que não se via há meses. Foi um milagre. A água nunca mais faltou. Nossos vizinhos, morrendo de sede, vinham pedir, e meus pais, com o coração pesado de culpa, davam a todos. Nós sobrevivemos à seca. Mas um preço começou a ser pago. A tensão física se manifestou na minha irmã. Anabela, antes falante e risonha, foi ficando quieta, pálida. Passava horas na beira do poço, olhando para dentro da escuridão, como se ouvisse alguém chamar. Ela começou a dizer que a água do poço tinha um gosto doce, diferente de qualquer outra. E o mais estranho, ela não sentia mais sede. Podia passar o dia todo no sol e não pedia um pingo d'água. Era como se a sede dela já tivesse sido saciada por outra coisa. Os meses se passaram e a primeira chuva finalmente caiu. O sertão reviveu. E meus pais, aliviados, acharam que a promessa estava paga, que a entidade do poço esqueceria. Tentaram proibir Anabela de chegar perto do poço, mas era inútil. Ela parecia atraída por ele. O clímax aconteceu na noite do seu aniversário de 16 anos. Teve um pequeno bolo, uma reza. Anabela estava mais estranha do que nunca, os olhos com um brilho febril. No meio da noite, eu acordei com o som da porta da frente batendo. Olhei pela janela e a vi.
Anabela, de camisola branca, caminhando em direção ao poço, como se estivesse hipnotizada. Corri e acordei meus pais. Fomos os três correndo para o quintal. A cena que eu vi me assombra até hoje. Anabela estava na beira do poço. A água do poço estava subindo, transbordando pela borda, uma coisa impossível. E da água subiu uma forma. Não era um monstro, não era uma assombração. Era uma mulher, feita de água e de luz do luar. O rosto dela era sereno, mas de uma tristeza infinita. Ela estendeu as mãos para a minha irmã. Chegou a hora, minha filha. A promessa precisa ser cumprida. A entidade disse. A voz dela era o som da própria água correndo. Anabela sorriu, um sorriso de paz, e começou a entrar na água que transbordava. Meu pai gritou, tentou correr, mas ele não conseguia se mover. Nenhum de nós conseguia. Estávamos paralisados, vendo nossa filha, nossa irmã, ser levada. Anabela entrou no poço e a mulher de água a abraçou. As duas afundaram devagar na escuridão. E a água recuou, voltando ao seu nível normal. O mistério é o que aconteceu com ela. O corpo nunca foi encontrado. O poço, no dia seguinte, estava seco. Seco como o deserto. E nunca mais deu uma gota d'água. A justiça temática foi cumprida. Meus pais pediram água em troca da filha. E quando a chuva veio e eles tentaram quebrar o trato, a entidade veio buscar o pagamento. Meus pais viveram o resto da vida se arrastando numa culpa silenciosa. Eu fui o único que sobreviveu para contar. Fui transformado por aquela noite. Aprendi que o desespero é um conselheiro perigoso e que há forças neste mundo com as quais não se deve barganhar. Toda vez que chove, eu sinto o cheiro de terra molhada e lembro da minha irmã, da Dama do Poço, e do preço terrível que pagamos pela nossa sobrevivência. Tem promessa que vira sentença e tem desrespeito que vira maldição. O último relato de hoje é sobre uns rapazes que acharam que um velório era lugar de festa e acabaram recebendo a visita de um convidado que não era deste mundo, o próprio defunto. Relato 4. O convidado do velório. Eu não entro mais num velório se não for de alguém da minha família, e mesmo assim vou de dia e rezo até a hora de ir embora. E olha que eu era da turma da bagunça, que não respeitava nem padre em dia de missa. Meu nome é Valdir, e o que eu vou contar aconteceu num sítio perto de Exu, em Pernambuco, a terra do velho Gonzaga. Foi a noite em que eu aprendi que com a dor da morte e com o respeito aos mortos, a gente não brinca. Eu andava com uma turma de uns 4 amigos. A gente era novo, 20 e poucos anos, e a nossa diversão era beber cachaça e arrumar confusão. Numa noite de sábado, a gente estava num bar, já meio altos, quando ficamos sabendo que estava tendo um velório no sítio do seu Damião, um velho que tinha morrido de repente. Ninguém da nossa turma conhecia o defunto, mas a gente sabia que em velório de roça sempre tem café, bolo e, às vezes, até uma pinguinha para ajudar a aquecer o coração dos parentes. A ideia infeliz partiu do Neco, o mais sem juízo de nós. Vamos lá. A gente diz que era amigo do velho, come um pouco e ainda se diverte com a cara de choro do povo. Na nossa estupidez, achamos uma ótima ideia. Fomos os 4. O caminho era uma estradinha de terra, a lua escondida nas nuvens. O cheiro era de mato e de fumaça de candeeiro. Chegamos na casa, uma casa simples, de taipa. Na sala, o caixão estava aberto no meio, com umas 4 velas em volta. Tinha umas 10 pessoas, a maioria velhos e velhas, rezando baixo. A viúva, Dona Sebastiana, chorava num canto. A gente entrou, fez uma cara de tristeza e fomos dar os pêsames. Grande homem o seu Damião, vai fazer falta, mentiu o Neco. A pobre da viúva, na sua dor, nem desconfiou. A gente foi para a cozinha. Comemos bolo, bebemos café e começamos a fazer piada, a rir baixo. A gente zombava do jeito que as velhas rezavam, imitava o choro da viúva,
A gente estava profanando a dor daquela família. A quebra de lógica social veio com a chegada de um novo convidado. Um senhor entrou pela porta da cozinha. Era um velho que a gente nunca tinha visto. Magro, com um terno preto, puído e um chapéu na cabeça. Ele não falou com ninguém. Veio direto na nossa direção, pegou um copo de café e ficou ali, encostado na parede, nos observando. O estranho é que ninguém mais na casa pareceu notar a presença dele. Só nós 4. A gente ficou meio sem graça, mas a cachaça dá coragem. O Neco, para provocar, olhou para o velho e disse alto: até que para um defunto, o seu Damião era bem feinho, né não? Nós rimos. O velho de preto no canto deu um sorriso. Um sorriso sem som, que não mexeu um músculo do rosto. A tensão física começou aí. Onde o velho estava, o ar ficou gelado. Um frio de arrepiava a espinha, e ele começou a participar da nossa bagunça. O Zé contou uma piada suja, e o velho balançou a cabeça como se aprovasse. O Laércio derramou café no chão de propósito, e o velho deu uma piscadela para ele. Ele não falava nada, mas os olhos dele, uns olhos fundos e sem brilho, pareciam nos incentivar a continuar o desrespeito. A coisa ficou feia quando o Neco pegou uma flor de plástico da coroa do caixão e botou no cabelo, imitando uma noiva. Nós caímos na gargalhada. Naquele exato momento, todas as velas na sala se apagaram de uma vez, deixando a casa num breu total. As velhas gritaram, e na escuridão a gente ouviu uma voz arrastada, que parecia vir do fundo de um poço bem do nosso lado. Gostaram da festa, rapazes? O clímax foi o horror em pessoa. Meu pai, que era o único que tinha um isqueiro, conseguiu acender. A chama iluminou a cozinha, e o velho de preto estava no meio de nós. O chapéu tinha caído, e o rosto era o de seu Damião, o defunto, a pele cinzenta, os lábios roxos, os olhos fechados. Mas o rosto se mexeu, os olhos se abriram. Eram os mesmos olhos sem brilho do velho, e a boca se abriu num sorriso podre. A festa só está começando. Nós 4 gritamos como nunca na vida. Saímos em disparada, atropelando as velhas, quebrando cadeira, pulando a janela. Corremos pela estrada sem olhar para trás. O mistério é o que era aquilo. Era o espírito de seu Damião, furioso com o nosso desrespeito? Ou era alguma outra entidade, um guardião dos mortos, que tomou a forma dele para nos dar uma lição? A gente nunca soube, mas a prova da punição, a cicatriz, ficou em cada um de nós. O Zé, no dia seguinte, ficou mudo e nunca mais falou. O Laércio ficou com as mãos tremendo tanto que não consegue mais segurar um copo. O Neco, o que botou a flor no cabelo, enlouqueceu. Vive até hoje internado, dizendo que o defunto vem toda noite convidá-lo para a festa. E eu fui o que teve mais sorte. Toda noite, quando vou dormir, eu sinto o cheiro de vela e de flor de defunto, o cheiro de velório. Não importa onde eu esteja, quantos banhos eu tome. O cheiro vem e fica comigo até o dia amanhecer. Fui transformado por aquela noite. O rapaz arrogante e zombeteiro morreu ali. Nasceu um homem que sabe que existe uma linha de respeito que nunca, jamais deve ser cruzada. Porque quando a gente desrespeita a dor dos outros, principalmente a dor da morte, a gente convida o próprio morto para ser nosso companheiro. E essa é uma companhia que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Meu amigo, o desrespeito é uma porteira que, uma vez aberta, convida a boiada inteira do outro mundo para pisotear a paz da gente. A assombração não gosta de zombaria. Ela gosta de silêncio e de vela acesa. Mas não é só de desrespeito que se alimenta o mal. Às vezes, ele vem da semente miúda da inveja. Aquele desejo de ter o que é do outro, a cobiça que seca a alma e faz a gente esquecer que cada um tem sua própria sina para carregar. Relato 5. O fio da inveja. Eu nunca mais consegui sentar perto de um tear.
O som da lançadeira batendo na madeira me dá um frio na barriga que sobe até a nuca. E olhe que eu já fui a melhor tecelã que se tinha notícia nessas terras de Goiás, lá para as bandas de Pirenópolis. Meu nome é Flora, e hoje minhas mãos são 2 gravetos torcidos, que não servem nem para segurar uma agulha. Tudo por causa de uma inveja que eu alimentei no peito até ela virar assombração. Eu era uma mulher de vida simples, casada com um homem bom, mas a gente vivia com o pouco que a terra dava. Meu único orgulho, minha única alegria era o meu tear. Um tear simples, de madeira de pequi, que meu pai mesmo tinha feito. Nele eu tecia as colchas mais bonitas, com os desenhos mais coloridos que o povo já tinha visto. Mas a minha vizinha, a dona Dalva, viúva de um fazendeiro rico, tinha um tear que era a minha perdição. Era um tear grande, de jacarandá escuro, todo trabalhado, que o falecido marido dela tinha trazido do sul. Era uma peça de arte, e as linhas que ela usava, eram de seda, de algodão do bom, que davam um brilho que as minhas linhas de roça nunca teriam. Toda tarde eu sentava na minha varanda e ouvia o som do tear dela trabalhando. Era um som macio, constante, tec, tec, tec. E enquanto eu ouvia, a inveja ia comendo a minha alma. Porque ela, que nem precisa, tem uma preciosidade daquelas, e eu, que tenho o dom, me viro com esse meu tear remendado, eu pensava. Eu desejei aquele tear com toda a força do meu coração. Desejei tanto que cheguei a rezar para que um dia ele fosse meu. A vida seguiu. A gente se cumprimentava por cima da cerca, eu sempre elogiando as colchas dela, e ela sempre com um sorriso de quem sabe que tem o melhor. A casa dela cheirava a madeira nobre e aguardado. Um dia, Dona Dalva adoeceu. Uma febre que não passava. Em uma semana, se foi. No meu peito, a tristeza pela vizinha se misturou com uma faísca de esperança pecaminosa. A quebra de lógica, a primeira estranheza, veio com o filho dela. Ele veio de São Paulo para o enterro e, antes de ir embora, bateu na minha porta. Dona Flora, minha mãe, sempre dizia que a senhora era a única que admirava de verdade o tear dela. Ela não deixou nada por escrito, mas eu sei que a vontade dela era que a senhora ficasse com ele. Meu coração deu um pulo. Eu não conseguia acreditar. Era o meu desejo se realizando. Os homens trouxeram o tear e o instalaram na minha sala. Ele era ainda mais bonito de perto. A madeira era lisa, fria ao toque. Na primeira noite, eu mal dormi de ansiedade. No dia seguinte, bem cedo, sentei-me em frente a ele. Coloquei minhas linhas mais simples e comecei a trabalhar. E o som era música. Tec, 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 macio, perfeito. Eu estava no céu, mas a tensão física começou a se instalar. Depois de umas horas, senti um frio na sala, mesmo com o sol quente lá fora. Um frio que parecia emanar da madeira do tear. E as minhas mãos começaram a doer. Uma dor fina, nas juntas dos dedos. Achei que era o esforço, o costume com o tear novo. Mas a dor piorava. À noite, acordei com o som. Tec, tec, tec. O som vinha da sala. Levantei devagar. O tear estava trabalhando sozinho. A lançadeira corria de um lado para o outro, tecendo um desenho que eu não conhecia no escuro. O pavor tomou conta de mim. Nas noites seguintes, a coisa piorou. O tear trabalhava sozinho por horas, e o desenho que ele tecia ia tomando forma. Era um padrão estranho, todo em tons de cinza e branco, com minhas linhas coloridas. E a dor nas minhas mãos era uma agonia. Elas começaram a inchar, a se entortar. O clímax veio numa noite de lua cheia. Eu não aguentava mais o som, a dor. Fui até a sala, decidida a quebrar aquele tear amaldiçoado com um machado. Quando entrei, a cena me paralisou. O tear trabalhava freneticamente e, sentada nele, tecendo, estava a figura de Dona Dalva. Não era um fantasma, era uma coisa feita de poeira e luz da lua. Ela me olhou, com os olhos fundos e tristes, e a voz dela soou na minha cabeça. Você não queria o meu tear, Flora? Pois fique com ele.
mas ele só tece uma peça agora, a sua mortalha. Eu olhei para o tecido, e o desenho era claro. Eram flores, sim, mas eram crisântemos, as flores que enfeitavam o caixão dela. E no meio das flores estava o meu nome, Flora, bordado com um fio que parecia feito de cabelo branco. E as mãos dela, as mãos do fantasma, eram perfeitas, ágeis, e as minhas ardiam em fogo. Gritei e caí desmaiada. Meu marido me achou no chão. O tear estava parado e o tecido pela metade. Queimamos o tear no dia seguinte, mas o castigo, a prova da punição, já estava selado em mim. A dor nas minhas mãos nunca mais passou. Em poucos meses, elas se torceram e secaram, virando as garras inúteis que são hoje. A inveja que eu senti pelo talento e pela posse da minha vizinha me roubou o meu próprio dom. Eu sobrevivi, mas fui transformada. Aprendi que desejar o que é do outro é convidar a alma do dono a vir junto com o objeto. E hoje, quando o vento assobia e eu ouço um som que parece um tec, 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 distante, eu escondo as minhas mãos deformadas e rezo, pedindo perdão pela inveja que me roubou tudo o que eu mais amava. A inveja é um fio que, quando a gente puxa, desenrola a própria desgraça. E a teimosia, a soberba de achar que o homem é maior que a terra. Essa é uma árvore que dá fruto amargo. O próximo relato é de um homem que derrubou o que não devia e acabou carregando a floresta dentro do próprio peito. Relato 6. A tosse da samaúma. Eu odeio o cheiro de folha molhada. E o som do vento passando pelas árvores me dá um calafrio na alma. E olha que eu fui criado no mato. Passei a vida abrindo clareira na força do braço, lá no interior do Maranhão. Meu nome é Juvencio e hoje eu mal consigo ficar dentro de casa. Sinto uma falta de ar, uma agonia, como se as paredes estivessem me esmagando. Os médicos dizem que é asma, mas eu sei o que é. É a vingança da samaúma que eu derrubei. Eu trabalhava para uma madeireira. Meu serviço era simples, entrava no mato com a minha equipe e derrubava o que o patrão mandava. Era um homem prático, não acreditava nessas lendas de Curupira, de Caipora, de Mãe da Mata. Para mim, árvore era madeira e madeira era dinheiro. A nossa desgraça foi um lote de terra perto do rio Pindaré, um lugar de mata fechada, antiga. No coração daquele mato tinha uma árvore que era um monumento, uma samaúma gigante que devia ter mais de 100 anos. A copa dela era tão grande que formava um mundo de sombra lá embaixo. O povo da região chamava a árvore de a avó da mata. Diziam que ali morava o espírito protetor do lugar e que quem a machucasse teria a vida seca até virar pó. Eu ria. O patrão mandou derrubar. A madeira dela valia uma fortuna. A quebra de lógica, a primeira estranheza, veio dos meus homens. Eram todos caboclos da região, cabras machos, que não tinham medo de onça. Mas quando eu dei a ordem para derrubar a samaúma, eles se recusaram. Não, patrão, nessa aí a gente não toca. É morada de encantado, disse o mais velho deles, o Zé Benedito. Eu chamei eles de frouxos, de medrosos. Ofereci o dobro do dinheiro. Ninguém aceitou. A vida vale mais que o dinheiro, eles disseram. Juntaram as ferramentas e foram embora, me deixando sozinho. A soberba me cegou. Melhor para mim. Fico com o dinheiro todo, pensei. Passei o dia inteiro com o machado e o serrote. A árvore era dura como ferro. O som do machado batendo nela não era um som seco, era um som oco, como se eu estivesse batendo num corpo, e a cada golpe eu sentia um arrepio, como se a floresta inteira estivesse me observando em silêncio. No fim da tarde, ela caiu. O tombo dela fez a terra tremer. O barulho foi como o de um gigante morrendo. Eu me senti vitorioso. Sentei no toco da árvore para descansar e acender um cigarro. E foi aí que a tensão física começou. O ar, antes abafado, ficou gelado,
e eu comecei a sentir uma coceira na pele, uma irritação e uma tosse seca que arranhava a garganta. Naquela noite, eu dormi no meu acampamento ali mesmo e tive um pesadelo. Sonhei que raízes saíam do chão e se enrolavam nas minhas pernas, me puxando para debaixo da terra. Acordei suando, com falta de ar, a tosse mais forte do que nunca. O clímax veio no dia seguinte. Eu acordei e fui até o toco da Samaúma, e o que eu vi fez meu sangue virar água. Do corte do toco, onde a seiva deveria escorrer, estava brotando um líquido escuro, quase preto, que cheirava a sangue e a podridão. E enquanto eu olhava paralisado, a seiva começou a borbulhar e a se juntar no centro do toco. Ela subiu, se moldando, se transformando numa figura. Não era um bicho, não era uma pessoa. Era uma coisa feita de galhos torcidos, de folhas secas e de ódio. Tinha a forma de um homem, mas os olhos eram 2 buracos vazios e a boca uma fenda na madeira de onde saía um som de vento uivando. A criatura se ergueu do toco com mais de 3 metros de altura e veio na minha direção. Eu tentei correr, mas meus pés estavam pregados no chão. Ele chegou perto de mim, o cheiro dele era de terra de cemitério, e ele levantou uma mão, que era um galho cheio de espinhos, e tocou no meu peito. O toque não me furou. Foi um toque frio que pareceu entrar dentro de mim, no meu pulmão, e a voz dele, que era o som de 1000 folhas secas se quebrando, soou na minha cabeça. Você tirou o meu ar. Agora eu vou tirar o seu. E a criatura se desfez, virando um monte de folhas secas que o vento carregou. Eu desmaiei. Fui encontrado dias depois por uns caçadores, delirando de febre. O mistério é o que era aquilo. O espírito da árvore, o pai da mata das lendas, ou a própria raiva da natureza que tomou forma? A prova da punição eu carrego no meu corpo até hoje. A minha tosse nunca mais sarou. É uma tosse seca, crônica, que piora à noite e que tem um som estranho. Um som que parece o de folhas secas se esfregando. E a falta de ar dentro de lugares fechados. Eu me tornei um prisioneiro do lado de fora. A minha pele, com o tempo, foi ficando áspera, com umas manchas que parecem casca de árvore. Eu fui transformado. O homem que zombava da floresta agora precisa dela para respirar. A Samaúma me deu a sua morte em troca da vida que eu tirei. E eu aprendi, com a dor no peito, que tem certas raízes que são profundas demais para um machado de homem cortar. Tem espírito que protege o mato e tem espírito que não descansa enquanto não acerta a conta de uma vida que lhe foi tirada. A vingança de um homem pode durar uma vida. A de um fantasma dura uma eternidade. O próximo relato é de um matador de aluguel. Um homem que achou que o tempo apagava o sangue, mas descobriu que a memória de um crime tem o seu próprio jeito de cobrar juros. Relato 7. A cantiga do acerto de contas. Eu durmo com a luz acesa. E se eu escuto uma criança cantarolando na rua, o meu coração dispara e eu tenho que tomar um copo d'água com açúcar. E olhe que na minha mocidade, o único som que me acalmava era o da minha pistola engatilhando. Meu nome é Isaías, e o povo da minha cidade, lá no sertão da Bahia, perto de Remanso, me conhece como um velho calado, que vive de criar umas poucas cabras. Ninguém sabe que por baixo dessa pele enrugada mora um jagunço aposentado que carrega mais morte na consciência do que tem de cabelo branco na cabeça. Eu matei muito homem, amando de coronel, por dinheiro, por briga de terra. Eu era bom no que fazia, rápido, silencioso. E o meu coração era uma pedra, eu não sentia nada. Mas teve um serviço, o meu último, que plantou uma semente de veneno na minha alma. Um coronel me pagou para apagar um pequeno fazendeiro, um tal de Damião, que não queria vender suas terras. Era um homem bom, trabalhador, mas estava no caminho. Eu estudei a rotina dele. Todo fim de tarde ele sentava na varanda de casa com o filho pequeno no colo, um menino de uns 4, 5 anos, e cantava uma cantiga de ninar para ele. Uma melodia simples, triste,
Foi ali que eu o peguei. Numa tarde de céu vermelho, eu me escondi no mato. Esperei ele começar a cantar. E atirei. Um tiro só no peito. Ele caiu da cadeira, o menino chorando sobre o corpo dele. Eu fiz o serviço e sumi. Os anos se passaram. Eu envelheci. O dinheiro acabou. Os coronéis morreram. Eu me mudei para essa cidadezinha, tentando fugir das minhas memórias. Mas a memória é um fantasma que não precisa de endereço. A quebra de lógica começou de forma sutil. Eu comecei a ouvir uma música. A mesma cantiga de ninar que o Damião cantava para o filho. Eu ouvia no assobio do vento, no pio do corujão. No começo, achei que era a minha cabeça me pregando peças, a culpa finalmente dando as caras. Mas a tensão física tornou tudo real. Eu comecei a sentir uma dor pontuda no lado esquerdo do peito, exatamente onde o meu tiro tinha acertado o Damião. Era uma dor que vinha e ia, mas a cada semana ficava mais forte, mais tempo. Os médicos não achavam nada. É dor de velho, seu Isaías, diziam. Mas eu sabia que não era. Era a dor dele. E então eu comecei a ver uma criança, um menino de uns 5 anos com roupa simples, de pé descalço. Ele aparecia sempre no fim da tarde, na porteira do meu sítio. Ficava ali, parado, me olhando. Não falava nada e ficava cantarolando, baixinho, a maldita cantiga. Ninguém mais via o menino. Eu perguntava para os vizinhos. Não, seu Isaías, não tem criança nenhuma por aqui. Eu estava ficando louco. O clímax da minha condenação veio numa noite em que a dor no meu peito estava insuportável. Eu estava na minha cama, gemendo, quando ouvi a cantiga. Não vinha de fora, vinha de dentro do quarto. Abri os olhos e o menino estava lá, parado ao pé da minha cama. A luz da lua que entrava pela janela iluminava o rosto dele. E o rosto não era o de uma criança qualquer. Era o rosto do Damião. O mesmo rosto, só que em miniatura, com os mesmos olhos tristes que me olharam antes de morrer. Tá doendo, seu Isaías? A criança fantasma perguntou. A voz não era de criança nem de homem. Era um eco. Era essa a canção que o meu pai cantava para eu dormir. Ele nunca mais cantou. E ele levantou a mãozinha e apontou para o meu peito. É aí que dói, não é? Foi aí que o Senhor atirou nele. Eu tentei gritar, mas a dor me sufocou. Eu não vi um monstro. Eu vi a consequência do meu ato. Eu vi a dor que eu causei encarnada numa criança que nunca mais teve pai. O mistério é o que é aquela assombração. Essa alma do Damião que voltou na forma do filho para me atormentar. Ou é o fantasma do próprio menino que de tanta saudade se projetou no tempo para encontrar o assassino do pai? Eu não sei. Sei que a prova da punição eu sinto a cada respirar. A dor no meu peito nunca mais foi embora. É uma dor constante que os remédios não curam. E a cantiga, eu a ouço toda noite. É a trilha sonora da minha agonia. Eu não fui morto. Fui condenado a sentir a morte que eu dei, a sentir a dor do homem que matei e a ouvir a saudade do filho que ele deixou. A lição que eu aprendi no meu inferno particular é que não existe crime perfeito, porque para cada bala que a gente dispara, existe um eco, e o meu eco tem a voz de uma criança, cantando a morte do próprio pai. A conta do sangue é a mais difícil de pagar. E o silêncio de um povo, às vezes, grita mais alto que qualquer alma penada. O último relato desse bloco é sobre um lugar onde a culpa não era de um homem só, mas de uma comunidade inteira. Uma culpa enterrada no fundo de um poço que voltou para dar aula. Relato 8. A aluna que ninguém via, eu tremo só de passar perto de uma escola de roça. E se eu vejo um poço velho, eu atravesso a rua. E olha que eu já fui um professor cheio de sonhos, que acreditava que a educação podia mudar o mundo. Meu nome é Arthur, e eu aprendi que, às vezes, a lição mais importante não está nos livros, mas nos segredos que um lugar se recusa a esquecer. Eu era recém-formado, cheio de idealismo. Aceitei meu primeiro emprego numa escola de uma sala só, num vilarejo esquecido nas montanhas do Espírito Santo.
Um lugar lindo, cercado de cafezais, mas com um ar de tristeza, de coisa não dita. O cheiro dali era de café e de terra úmida. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo canto dos pássaros. A escola era uma casinha de madeira, simples. Meus alunos, umas 12 crianças, eram quietos, assustados. Os olhos deles pareciam carregar um peso de gente grande. E todos eles tinham um medo inexplicável do poço antigo que ficava no canto do pátio da escola. Ninguém brincava perto. A quebra de lógica começou na minha segunda semana de aula. Eu estava fazendo a chamada e, ao contar as crianças, vi que tinha uma a mais. Sentada na última carteira, perto da janela, estava uma menina que eu não tinha visto antes. Ela era pálida, com 2 tranças pretas muito compridas. Usava um vestido antigo meio amarelado, e ela me olhava com uma atenção, uma vontade de aprender, que me emocionou. Mas o estranho foi que, quando chamei o nome dela, "Qual o seu nome, minha filha?", os outros alunos se encolheram nas carteiras. Ninguém respondeu. A menina apenas sorriu para mim. Eu achei que ela era nova, tímida. Mas a situação foi ficando mais esquisita. A menina, que eu passei a chamar de Isabel, estava lá todo dia. Era a aluna mais inteligente que eu já tive. Mas ninguém falava com ela. Ninguém sentava perto dela. Era como se ela fosse invisível para os outros. Se eu pedia para alguém passar um livro para Isabel, a criança colocava o livro na carteira vazia, tremendo. A tensão física começou a me afetar. A sala de aula, principalmente perto da carteira de Isabel, ficava gelada, mesmo nos dias de calor. Um frio úmido que cheirava a mofo e a terra molhada. Eu comecei a encontrar pequenas poças d'água no chão em volta da carteira dela, sem nenhuma explicação. E a minha saúde começou a piorar. Eu vivia com um resfriado que não curava, com a sensação de estar sempre molhado, com frio nos ossos. O clímax aconteceu no dia de uma pequena festa junina que eu organizei na escola. Eu queria alegrar aquelas crianças. Pedi para formarem uma roda para cantar, e eu insisti que Isabel participasse. "Venha, Isabel, cante conosco." As outras crianças deram um passo para trás, os rostos pálidos de pavor. "Ela não pode, professor", gritou um dos meninos. Naquele momento, um vento forte e gelado entrou na sala, batendo as janelas e apagando as lamparinas. A sala ficou na penumbra, e Isabel, no centro da roda, começou a mudar. O vestido dela, antes seco, começou a parecer encharcado. Água escorria das tranças do tecido. O rosto dela, antes pálido, ficou azulado, os lábios roxos. E ela olhou para as outras crianças com uma tristeza infinita e disse: a voz dela era o som de água borbulhando no fundo de um poço. "Eu só queria brincar. Vocês prometeram que não iam me deixar sozinha." E ela se desfez numa névoa fria que deixou o chão da sala todo molhado. As crianças, em pânico, me contaram a história que os pais deles tinham proibido de contar. Anos antes, uma menina chamada Isabel tinha se mudado para o vilarejo. As outras crianças, com ciúmes, a excluíam. Um dia, brincando de esconde-esconde, elas a trancaram dentro do poço velho do pátio. A tampa caiu e elas não conseguiram abrir. Com medo de levar a culpa, elas fizeram um pacto de silêncio. Isabel morreu ali, afogada e sozinha. O mistério é o que eu via. Era o fantasma dela buscando um professor, alguém de fora, para finalmente contar sua história. A prova da punição do vilarejo era aquela tristeza, aquele medo que passava de geração em geração. E a minha punição, a minha transformação. Eu confrontei os mais velhos do lugar. Eles confessaram, chorando, fizeram uma missa, pediram perdão. Mas Isabel nunca foi embora da minha sala. Eu me tornei o professor dela, o único que havia, o único que a ensinava. Eu não consegui mais sair daquele vilarejo. Fiquei preso ali, condenado a dar aula para uma aluna que ninguém mais via, carregando aquele frio nos ossos para sempre.
A lição que eu aprendi é que o pior fantasma não é o que assombra as casas, mas o que assombra a consciência. E o silêncio de uma comunidade inteira pode ser mais mortal que a água no fundo de um poço. Meu amigo, a conta do silêncio é uma das que dá mais medo de pagar. Porque quando a boca cala, a assombração fala. E fala alto. Mas o silêncio que esconde um crime não é o único perigoso. Tem também o silêncio da inveja, o silêncio da cobiça. E tem um tipo de silêncio que é ainda pior. O que a gente guarda dentro das paredes de casa. O segredo de família que a gente tenta esconder com uma mão de cal, mas que a mancha da culpa sempre insiste em reaparecer. Relato 9. A sombra da parede caiada. Eu passei os últimos 50 anos da minha vida pintando a mesma parede. E olha que eu nunca fui pintor. Meu nome é Tobias, e a história que eu vou contar é a do segredo que me transformou num velho trêmulo, que tem mais medo da parede da própria sala do que do diabo. Eu moro na mesma casa, num sítio perto de Viçosa do Ceará, desde que me entendo por gente. Foi aqui que eu cresci com meu irmão mais novo, o Leandro. Leandro era o sol da casa. Risonho, bom de prosa, querido por todo mundo. Eu era o contrário, fechado, ciumento, com uma sombra de inveja no coração que eu nunca admiti para ninguém. A gente trabalhava junto na roça de café. A vida era dura, mas era boa. Até o dia em que a gente se desentendeu por causa de um pedaço de terra que nosso pai deixou de herança. Era a melhor terra, a que pegava à beira do riacho. E eu, como irmão mais velho, achava que era minha por direito. Leandro discordou. A briga foi feia. Aconteceu ali mesmo, na beira do barranco que dava para o riacho. A gente trocou empurrão, palavra torta. O sangue subiu para a cabeça. Num desses empurrões, um empurrão mais forte que eu dei, Leandro se desequilibrou. Ele caiu. Bateu a cabeça numa pedra e rolou o barranco abaixo, direto na correnteza. Eu fiquei paralisado, vendo o corpo dele ser levado pela água. Eu não queria matar meu irmão. Foi um acidente, mas fui eu quem empurrou. O pânico tomou conta de mim. Em vez de gritar por socorro, eu me escondi. Deixei o rio levar o corpo. Para todo mundo, eu contei que Leandro tinha decidido ir embora, tentar a vida em São Paulo. Muitos acreditaram, outros desconfiaram, mas ninguém podia provar nada. Eu fiquei com a terra e com a culpa. A quebra de lógica, a primeira manifestação do meu tormento, apareceu 1 ano depois. Na parede da sala, a parede principal da casa, que era caiada de um branco bem alvo, começou a aparecer uma mancha. Uma mancha de umidade, escura, que não tinha de onde vir. O telhado estava bom. Não tinha infiltração. O estranho era a forma da mancha. Com o tempo, ela foi se definindo e tomou a forma de um homem caindo. Eu chamei pedreiro, pintei a parede de novo. Usei a melhor tinta. A parede ficou branca, limpa, por 1 semana. Depois, devagarzinho, a sombra começou a vazar pela tinta nova, como um suor escuro, e a se formar de novo, no mesmo lugar, com a mesma forma do meu irmão caindo. A tensão física veio nas minhas mãos. A mão direita, a mesma que eu usei para empurrar o Leandro, começou a tremer. Um tremor fino que piorava quando eu chegava perto da parede. Tentar passar a cal, pintar por cima da mancha, se tornou uma tortura. A mão tremia tanto que a tinta escorria, o pincel caía. Era como se a mão se recusasse a esconder o pecado. Eu passei anos nessa luta. Pintava a parede todo mês, e todo mês a sombra do meu irmão voltava, cada vez mais nítida. O cheiro daquela parte da sala era sempre de umidade, de terra de barranco de rio. O clímax, a noite que selou a minha sanidade, foi no dia em que Leandro faria 40 anos. Eu tinha acabado de pintar a parede. Estava branca como a neve. Sentei na minha cadeira, exausto, e fiquei olhando para ela, rezando para que dessa vez a mancha não voltasse. A noite caiu, e à luz da lamparina eu vi acontecer. A sombra não brotou devagar.
Ela surgiu de uma vez, escura, nítida, a silhueta do meu irmão, de braços abertos, no meio da queda. E então, o horror. A sombra se mexeu. A cabeça da silhueta virou lentamente na parede. E os olhos, 2 pontos de escuridão mais profunda, me encararam. Não saía som, mas eu ouvi a voz dele na minha alma. Eu sei o que você fez, meu irmão. Eu gritei até a garganta rasgar. Desde aquela noite, eu não pinto mais a parede. Eu desisti. A sombra está lá, para quem quiser ver. Os poucos vizinhos que entram na minha casa acham que é uma umidade estranha, desviam o olhar. Mas eu sei o que é. O mistério é como aquilo acontece. É o sobrenatural. É a minha própria culpa tão forte que se projeta na parede e mancha a cal. Eu não sei. A prova da punição está ali, na minha sala e no tremor da minha mão. Eu não fui preso, não fui julgado pelos homens, mas fui condenado a um castigo pior. Fui condenado a viver com o fantasma do meu crime. Não como uma assombração que se vê, mas como uma mancha que nunca seca. Eu me tornei o guardião do meu próprio segredo. E aprendi que não adianta caiar a parede de fora quando a alma da gente está mofada por dentro. A culpa é uma mancha que nenhuma tinta apaga. E a ganância, quando vai além do dinheiro e começa a cobiçar a própria vida dos outros, abre a porta para um tipo de cobrança que não é desse mundo. O relato que se segue é de um rapaz, um ajudante, que viu o patrão colecionar uma coisa que não se pode possuir. O último suspiro dos moribundos. Relato 10. O colecionador de suspiros. Eu tenho medo do silêncio. E quando eu vejo uma cabaça pintada, daquelas que o povo usa para guardar água, eu sinto um calafrio que me faz mudar de caminho. E olhe que eu fui um rapaz criado na lida, sem tempo para luxo ou para medo. Meu nome é Tiago. E o que eu vou contar aconteceu na minha juventude, num engenho de cana perto da cidade de Goiânia, em Pernambuco. Foi lá que eu trabalhei para o seu Coronel Efigênio e vi de perto o seu hobby macabro. Coronel Efigênio era o dono de tudo. Um homem velho, seco, com os olhos pequenos e brilhantes, que pareciam 2 contas. Ele era agiota. Emprestava dinheiro para os trabalhadores do engenho e depois cobrava com juros que escravizavam a pessoa pelo resto da vida. Mas o dinheiro não era a única coisa que ele colecionava. Na sala principal da Casa Grande, ele tinha uma prateleira de madeira escura que ia do chão ao teto. E nela não havia livros. Havia centenas de cabaças, pequenas, de todos os formatos, todas lixadas e envernizadas, com uma pequena rolha de cortiça na boca. Era uma coleção estranha, mas eu, na minha simplicidade, achava que era só mania de rico. Meu serviço era cuidar do velho, levar comida, dar os remédios e acompanhá-lo nas suas visitas. E era nessas visitas que a estranheza começava. Toda vez que um trabalhador do engenho, um devedor dele, estava nas últimas, na cama, esperando a morte chegar, o coronel ia visitá-lo. Ele não ia para cobrar a dívida. Ele ia, segundo dizia, para perdoar. A quebra de lógica social era essa. Um homem tão avarento, perdoando dívidas na hora da morte do devedor, não fazia sentido. Ele sempre me levava junto. E sempre carregava uma das suas cabaças vazias, escondida num embornal de couro. A gente entrava na casa do moribundo. A família, chorando, agradecia ao coronel pelo gesto de bondade. Ele pedia para ficar a sós com o doente. Eu ficava na porta vigiando. E eu via. Ele se sentava ao lado da cama, segurava a mão do pobre coitado e falava baixo, quase num sussurro. E na hora em que a pessoa dava o último suspiro, aquele último fôlego de vida, o coronel, num movimento rápido, abria a cabaça perto da boca do morto e logo em seguida a fechava com a rolha. Ele dizia que era uma simpatia antiga para ajudar a alma a subir em paz. A tensão física começou em mim. Toda vez que a gente voltava dessas visitas, eu notava 2 coisas. O coronel, que era velho e fraco, parecia mais vivo, com mais cor nos lábios, com um brilho mais forte nos olhos.
E a cabaça que ele trazia de volta, ela estava diferente. Parecia mais pesada e quando eu chegava perto, sentia um calor fraco emanando dela. E se eu encostasse o ouvido, ouvia um zumbido, um sopro muito baixo, como o de um vento preso lá dentro. Eu passei a ter pesadelos, sonhava com gente sufocando, com bocas abertas tentando puxar o ar. E eu comecei a sentir falta de ar durante o dia. Uma canseira, um peso no peito. Era como se o ar daquela casa grande estivesse ficando rarefeito, como se o velho estivesse, de alguma forma, roubando o fôlego de todos nós. O clímax do horror aconteceu quando o próprio coronel adoeceu. Foi uma doença rápida que o derrubou na cama em 2 dias. Ele definhava a olhos vistos. Numa noite, delirando de febre, ele me chamou. A voz era um guincho. Menino, as cabaças, eu preciso de fôlego. Pegue as cabaças, abra todas, solte os suspiros de volta para mim. Apavorado, eu corri para a sala. A prateleira com as centenas de cabaças parecia me encarar. Eu peguei a primeira que vi, uma bem pequena e amarela. A rolha estava dura, como se estivesse colada. Com a faca, eu consegui arrancá-la. E o que saiu de dentro não foi um sopro, foi um grito fino de agonia e uma lufada de ar gelado e fétido com cheiro de doença. E uma forma de fumaça escura saiu da cabaça e voou na direção do quarto do coronel. Eu ouvi um urro de dor vindo de lá. Corri para o quarto, e a cena que eu vi vai me assombrar para sempre. O coronel Efigênio estava sentado na cama, os olhos arregalados de terror. E em volta dele, flutuando, havia dezenas de vultos, de rostos sofredores, feitos daquela fumaça escura. E eles estavam sufocando o velho. As mãos de fumaça apertavam o pescoço dele, entravam pela boca dele. Ele estava sendo afogado no seco, com os últimos suspiros que ele tinha roubado. Eu saí correndo daquela casa e nunca mais voltei. O mistério é o que era aquilo. Era um ritual de magia negra? Ele realmente aprisionava as almas ou apenas a energia vital das pessoas? Eu não sei. A prova da punição foi o que contaram depois. Encontraram o coronel morto, o corpo azulado, com uma expressão de quem morreu sem ar. E todas as cabaças da coleção dele estavam no chão, quebradas em 1000 pedaços. Ele foi destruído pela própria ganância. Eu, que testemunhei, fui transformado. Fugi do engenho e refiz minha vida. Mas o castigo ficou em mim. Eu tenho uma respiração curta, uma chiadeira no peito que médico nenhum consegue curar. É como se uma parte do meu fôlego tivesse ficado naquela casa, ou como se o horror daquela noite tivesse esmagado meu pulmão para sempre. A lição que aprendi é que a ganância não tem limites. E que tem gente tão miserável que tenta roubar dos outros a única coisa que todo mundo tem de graça: o último suspiro. Tem gente que rouba o suspiro e tem gente que, na ânsia de saber o futuro, acaba convidando o escuro para dentro de casa. O próximo relato é de uma mulher, uma esposa aflita, que acendeu uma vela para ver a verdade e acabou ficando com uma mancha da escuridão nos próprios olhos. Relato 11. A vela de sebo humano. Eu vejo o mundo através de uma mancha escura. E olha que eu sempre tive olhos de gavião, que enxergavam um fio de cabelo de longe. Meu nome é Teresa, e o que eu tenho hoje é uma sombra no meio da minha visão, um lembrete constante da noite em que eu quis saber de um segredo que não era para mim, e paguei com um pedaço da minha luz. Eu morava num povoado pequeno na Chapada Diamantina. Meu marido, Valdir, era garimpeiro. Vivia meses enfiado naquelas serras, procurando diamante. E eu vivia de esperar. A espera é uma agonia, um veneno que a gente bebe em gota. Naquele ano ele já estava fora há mais de 6 meses e nenhuma notícia. O coração de esposa fica apertado. A gente pensa o pior.
O desespero me levou a procurar a velha Anésia, uma rezadeira que morava no alto do morro e que o povo dizia que conversava com os espíritos. A casa dela cheirava a erva seca e a fumaça de cachimbo. Eu contei minha aflição. Ela me olhou com uns olhos muito velhos e disse: "A verdade às vezes é uma faca que corta mais fundo que a dúvida, minha filha. Você tem certeza que quer ver?" Eu, na minha agonia, disse que sim. A quebra de lógica foi o que ela me deu. Não foi uma reza, não foi um banho de folha. Ela me entregou uma vela grossa de cor amarelada, meio disforme. E o cheiro era adocicado, enjoativo, como gordura queimando. "Essa vela não é de cera", ela disse. "É feita com o sebo de anjo não batizado. É coisa forte. Acenda ela à meia-noite, sozinha no seu quarto. Olhe fixo na chama, e ela vai te mostrar o que você quer ver. Mas pelo amor de Deus, assim que você vir, apague, não deixe ela queimar até o fim." A tensão física começou na mesma hora em que peguei a vela. Ela era morna, meio gordurosa ao toque. Senti uma ânsia de vômito. Mas o desejo de saber do meu Valdir era maior. Naquela noite, eu fiz o que ela mandou. Tranquei a porta do quarto. Esperei dar meia-noite. O único som era o das corujas lá fora. Risquei o fósforo com a mão trêmula. A chama da vela não era normal. Não dançava, não tremia. Era uma chama reta, pálida, que não produzia fumaça. E o cheiro de gordura queimada encheu o quarto. Eu olhei fixo para a chama, como a velha mandou. A chama começou a crescer, a se alargar. E dentro dela uma imagem começou a se formar, como num sonho. O clímax foi a verdade nua e crua. Eu vi meu Valdir. Ele estava vivo, sim, gordo, sorrindo, mas não estava num garimpo. Estava na varanda de uma casa, numa cidade que eu não conhecia. E na cadeira de balanço ao lado dele estava outra mulher com uma criança no colo. E ele beijava a testa da criança. Meu Valdir tinha outra família. A dor que eu senti foi como uma facada no peito. O choro veio sem som, um soluço seco. Na minha dor, eu esqueci do aviso da velha. Fiquei ali, paralisada, vendo a cena na chama, enquanto as lágrimas escorriam. A vela foi queimando, queimando. Quando me dei conta, ela estava quase no fim. Tentei apagá-la, assoprei. A chama não se mexeu. Joguei um pingo d'água. A chama estalou e continuou acesa. E então eu ouvi um choro de bebê que parecia vir de dentro da própria chama. E uma voz fina, infantil, que disse: "Agora você viu, e vai levar um pedaço da minha escuridão com você." Naquele instante, a chama deu um estouro, como uma pequena explosão, e se apagou, e uma fuligem preta, oleosa, voou e atingiu meu olho direito. A dor foi uma agulhada de fogo. O mistério é o que era aquela vela. Era só um objeto de um ritual pagão? Ou a alma da criança não batizada estava mesmo ali, presa naquele sebo, obrigada a mostrar as verdades amargas do mundo? A prova da punição eu carrego na minha vista. No dia seguinte, eu acordei com uma mancha no meu olho direito. Uma mancha preta, redonda, bem no centro da minha visão. Os médicos nunca souberam explicar. É uma queimadura na retina, eles dizem, mas não sabem como aconteceu. Eu fui transformada. Eu quis ver a verdade e vi, mas o preço foi alto. Meu Valdir nunca mais voltou. E eu passei a ver o mundo através de um buraco negro, uma sombra permanente que me lembra todo dia da noite em que eu acendi uma vela para o diabo, e ele, em troca da verdade, me roubou um pedaço da luz. A verdade, às vezes, cega, e a mentira, quando usa o nome de um santo, pode levar à condenação. O último relato desta nossa noite é sobre um homem que, para fugir do passado, vestiu a pele de um santo e acabou virando estátua no próprio altar que ajudou a profanar. Relato 12. O carpinteiro de Ibiapina. Eu sou o padre de uma paróquia pequena há 40 anos. Já vi de tudo nesta vida. Já vi a fé remover montanha e o pecado derrubar gigante. Mas o que eu testemunhei na serra de Ibiapina, aqui no Ceará,
Foi a única vez em que eu vi, com estes olhos que a terra há de comer, um milagre às avessas. Um ato de justiça divina tão terrível quanto poético. A história começou com a chegada de um homem na nossa vila. Ele se apresentou como José, um carpinteiro vindo de longe, que buscava um lugar de paz para viver. Era um homem de meia idade, de mãos calejadas e fala mansa. E o trabalho dele com a madeira era uma arte. Ele era devoto, ou parecia ser. Todo domingo estava na missa, na primeira fila. Ajudava a consertar os bancos da igreja, o telhado da capela. O povo, carente de gente boa, o abraçou. É um presente de Deus, diziam. Um homem com o nome do nosso padroeiro, São José, e com o mesmo ofício. Ele sorria, um sorriso humilde. Sou só José, o carpinteiro. Ele se tornou uma figura central na comunidade. Mas eu, que por ofício aprendi a ler a alma das pessoas, sentia uma coisa estranha nele. Uma sombra nos olhos, uma pressa em ser bom, em ser aceito, que não me parecia natural. A quebra de lógica, para mim, era a forma como ele falava de Deus. Era com as palavras certas, as palavras do catecismo, mas não havia calor, não havia fé. Era um discurso decorado. A tensão física, a manifestação do erro, começou nas mãos dele. As mesmas mãos que faziam milagres com a madeira começaram a sofrer. Ele vivia com as mãos feridas. Não eram os calos de um carpinteiro. Eram farpas. Farpas que entravam debaixo das unhas, que inflamavam a pele. Ele se queixava, dizia que era o pau seco da caatinga. Mas a madeira que ele usava era boa. Era cedro, era imburana. E as feridas não saravam. Pior, às vezes sangravam sozinhas. Um dia, um tropeiro de outra região passou pela vila e o viu. E o reconheceu. À noite, o tropeiro me procurou na casa paroquial, assustado. Seu padre, aquele homem que o povo chama de José Carpinteiro, o nome dele não é esse. Lá para as bandas de Pernambuco, ele é conhecido como Zecão. É um ladrão, um matador, um homem da pior espécie. Ele sumiu de lá depois de um crime grande e, pelo visto, veio se esconder aqui, debaixo do santo. Meu sangue gelou. O homem não era um carpinteiro devoto. Era um lobo em pele de cordeiro. E o pecado dele não era só a mentira, era a blasfêmia. Ele tinha roubado o nome e o ofício de um santo para se esconder. Ele estava usando a nossa fé como escudo. O clímax aconteceu na festa do padroeiro, a festa de São José. A tradição mandava que o melhor carpinteiro da cidade tivesse a honra de carregar o andor com a imagem do santo na procissão. E o povo, em uma só voz, escolheu ele, o nosso José Carpinteiro. Eu tentei intervir, sugeri outro nome, mas não tive como impedir. A honra foi dada a ele. A procissão começou. A noite estava limpa. O cheiro era de vela e de flor. O andor, pesado, foi colocado nos ombros dele e de mais 3 homens. E no momento em que a mão ferida dele tocou na madeira sagrada do andor, ele deu um grito de dor pura que fez a multidão se calar. E então, na frente de todos nós, a coisa aconteceu. Ele largou o andor. O corpo dele começou a se enrijecer. Os braços, as pernas foram travando, perdendo o movimento. A pele dele foi mudando de cor, ficando pálida, depois cinzenta, e por fim, tomando a cor e a textura de madeira velha. Ele tentava falar, mas a boca se fechava, se selava. Os olhos, arregalados em pânico, foram perdendo o brilho, virando 2 nós escuros na madeira. Em menos de 1 minuto, o homem, o Zecão, se transformou numa estátua. Uma estátua grotesca, de madeira humana, na mesma pose de quem carrega um peso, com o rosto congelado numa máscara de dor e de espanto. O povo correu, gritando. Eu fiquei. Ajoelhei-me e rezei. O mistério é como Deus ou o santo fez aquilo. Foi um milagre, um castigo. A prova da punição estava ali, para todo mundo ver. Uma estátua de um pecador, no meio da praça da igreja.
Nós a cobrimos com um pano e, na madrugada, alguns homens de confiança e eu a enterramos em chão sagrado, no cemitério, mas sem cruz, sem nome. A transformação que eu sofri foi na minha fé. Eu, que sempre preguei o Deus do perdão, vi o Deus da justiça agir. Uma justiça implacável, bíblica. A lição que ficou para a nossa vila e que eu carrego até hoje é que se pode mentir para os homens, se pode até enganar um padre, mas não se brinca com o nome de um santo, porque o santo pode até ser de madeira no altar, mas o seu poder, meu amigo, o seu poder é de fogo. A imagem se fecha em Padim Zé, a chama do candeeiro é a única luz. Ele parece cansado, o peso das histórias nos ombros. Pois é, minha gente. A prosa de hoje foi cumprida. Atravessamos o sertão, entramos em casa assombrada, sentimos o frio da culpa e o calor da justiça do outro mundo. Cada relato desses, seja o da viúva e sua cadeira, do pintor e sua vaidade, da família e sua promessa, ou do padre e seu falso carpinteiro, nos lembra de uma coisa. Existe uma ordem no mundo, uma balança invisível, e toda vez que um de nós, pela maldade, pela ganância ou pelo desrespeito, pesa a mão de um lado, alguma força do outro lado vem e equilibra a conta. Queria saber de vocês, qual dessas 12 viagens mais mexeu aí dentro? Qual relato te faria olhar 2 vezes para um objeto antigo ou para uma parede manchada? Deixe a sua teoria, sua opinião aí nos comentários. Gosto de saber como a prosa chega em cada um. Conhece alguém que se acha o corajoso? Então, manda esse vídeo para essa pessoa e diz: duvido se assistir isso aqui de noite. E se você chegou até aqui, se aguentou firme essa roda de arrepios, é porque você já é de casa. Para não perder o fio da meada, se achegue aqui na nossa varanda e se inscreve no canal. Obrigado pela companhia. Que a estrada de vocês seja sempre iluminada, que as paredes de suas casas guardem apenas paz e que os nomes dos santos lhes tragam apenas proteção. Fiquem com Deus e que a noite de vocês seja de silêncio. Até a próxima prosa.